Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos falar de máximo divisor comum, o MDC, do 7º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, máximo divisor comum, MDC. Máximo divisor comum, representado por MDC, de 2 ou mais números inteiros positivos, é o maior número que está na lista de divisores de cada um desses números simultaneamente. Os divisores de um número inteiro são os números que, quando divididos por esse número inteiro, deixam resto zero, ou seja, trata-se de uma divisão exata. Com base nessa ideia, podemos dizer que essa lista de divisores nunca passa do número que estamos analisando. Para facilitar a determinação do MDC, vamos utilizar um famoso teorema da matemática conhecido como Teorema Fundamental da Aritmética. Esse teorema permite-nos realizar a decomposição de um número em fatores primos ao afirmar que todo número composto pode ser escrito como produto de números primos. Exemplo 1. Os divisores dos números 10, 15 e 20 são, então, eu tenho aqui os divisores do 10, 1, 2, 5 e 10, são os números que dividem o 10. Divisores do 15, 1, 3, 5 e 15, que são os números que dividem o 15. Divisores de 20, um Dzinho indicando divisores, 1, 2, 4, 5, 10 e 20, ok? Dizemos então que o 5 é o máximo divisor comum entre 10, 15 e 20. Então a gente escreve como MDC de 10, 15 e 20 vai ser igual a 5. Por quê? Porque quando você olha aqui nos divisores, eu tenho, o 1 é divisor de todo mundo. E o próprio número, o 10, o 15 e o 20. Mas entre esses divisores, o único que divide o 10, o 15 e o 20 ao mesmo tempo seria o 5. Então, ele é o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que divide 10, 15 e 20, ok? Próximo. Quais os divisores comuns entre 10... quais os divisores comuns entre 10, 15 e 20, né? Aí, só voltando aí, eu tenho 1 e 5, mas o divisor comum seria o 5. Exemplo 2. Os divisores dos números 4, 13 e 15. Então, novamente aqui eu coloquei os divisores de 4, 1, 2 e 4, os divisores de 13, 1 e 13, e os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15. Observe que entre os números 4, 13 e 15, o maior número comum, ou seja, o maior divisor comum é o 1. Então, 4, 13 e 15 são primos entre si. Olha só. O 1 divide qualquer número desses aqui, do 4, 13 e 15. Além do 1, não tem mais nenhum número que vai dividir os 3 ao mesmo tempo. Quando isso acontece, esses números são chamados de números primos entre si. Entre eles só, né? Porque, na verdade, aqui o 15 e o 4 não são primos. Observação. Quando 2 ou mais números possuem como maior divisor comum o número 1, dizemos que eles são primos entre si, como eu já tinha falado. Como se calcula o MDC? Então, uma das maneiras de calcular o MDC entre 2 ou mais números inteiros é realizar a listagem dos divisores de cada número envolvido, como a gente fez nos dois exemplos, né? E verificar qual é o maior deles que aparece igualmente na lista em questão. No entanto, quando um desses números é muito grande, realizar essa listagem torna-se uma tarefa difícil e cansativa, né? A fim de facilitar o cálculo para encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum, utilizaremos a decomposição em fatores primos. Como? Ao fazer a decomposição em fatores primos, o que consiste em realizar divisões por números primos, devemos marcar os primos que dividem todos os números em questão e, ao final, realizar a multiplicação entre eles. Como assim? Vamos ver nos exemplos, né? Exemplo 1. Determinar o MDC, o máximo divisor comum, entre 20 e 50. Então, aqui o que eu fiz nesse cálculo aqui? Então, fiz a decomposição em fatores primos. 20 e 50 divide por 2. Então,
20 dividido por 2 deu 10, e 50 dividido por 2 deu 25. Aí aqui eu marquei o 2. Por que eu marquei o 2? Porque esse 2, ele divide ao mesmo tempo o 20 e o 50, ok? Resultado da divisão de 20 e 50 por 2, 10 e 25. Então o 2, como ele divide o 20 e o 50 ao mesmo tempo, eu vou marcar ele aqui. Próximo, aí aqui eu vou continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 25 não divide por 2, vou repetir. Ok? Então eu não vou marcar esse 2 porque ele não dividiu os dois números ao mesmo tempo, só o 10. Agora eu vou dividir por 5. Por quê? Porque 5 e 25 não divide por 2 nem por 3. Aí o próximo número primo é 5. Então, e o 5 divide. 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Eu marquei o 25, desculpa, eu marquei o 5, por quê? Porque ele dividiu o 5 e o 25 ao mesmo tempo. Agora eu vou dividir novamente por 5. Repete o 1, 5 dividido por 5, 1. Aí aqui que eu tenho multiplicando, eu vou multiplicando os números que são fatores comuns. O que é ser fator comum? É porque ele divide os dois números ao mesmo tempo. Foi quem? Foi o 2 e foi o 5. Então 2 vezes 5, 10. Quando um número não pode ser dividido pelo menor número primo, ele deve ser repetido. No caso aqui, o 25 não dividiu por 2, eu repeti. Então, os números que dividiram os dois ao mesmo tempo, eu vou multiplicar os dois, encontrei 10, então 10 é o MDC entre 20 e 50. Então, MDC, a representação MDC entre 20 e 50 é 10. Vamos praticar um pouco? Calcular o MDC, o máximo divisor comum, entre 24 e 60. Então, o que eu fiz aqui? 24 e 60 dividido por 2, então 24 dividido por 2, 12, 60 dividido por 2, 30, ok? Então, como esse 2 dividiu o 24 e o 60, eu já deixei ele em outra cor, deixei ele em vermelho. Vamos dividir novamente por 2, 12 dividido por 2 dá 6, 30 dividido por 2 dá 15. Também deixei esse número marcado porque ele dividiu o 12 e o 30 ao mesmo tempo. Continuando, vou continuar dividido por 2, só que o 6 dividido para 2 deu 3 e o 15 não dividiu para 2, então vou repetir ele e não vou marcar esse 2. Por quê? Porque ele só dividiu 6 e não dividiu 15. Agora eu tenho 3 e 15. Bom, 3 e o 15 não divide por 2, então já vou para 3. 3 dividido para 3 dá 1 e 15 dividido para 3 dá 5. Então, também deixei o 3 destacado porque ele dividiu o 3 e o 15. Aqui eu já tenho a unidade, não preciso mais dividir. O 5 divide só por 5, que deu 1, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou multiplicar só os números que eu destaquei. Quais foram os números que foram destacados? Foram os números que dividiram os dois aqui ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer o quê? Que o MDC entre 24 e 60 é 12. Então, o maior número que divide o 24 e o 60 ao mesmo tempo é o 12. Praticando o exercício 2. Calcular o MDC entre 48 e 36. Então, novamente aqui eu tenho 48 e o 36, 48 dividido para 2 dá 24. 36 eu dividi para 2, 18. Observem que esse primeiro 2 aqui, esse primeiro divisor, dividiu 48 e dividiu 36. Então, eu vou destacar ele aqui em vermelho, para mim saber que ele é um dos que eu vou multiplicar. O 24 e o 18 são pares, eu vou continuar dividindo para 2. 24 dividido para 2, 12. 18 dividido para 2, 9. Então, como esse 2 também dividiu esses dois números, eu vou destacar ele também em vermelho. Continuando aqui, eu tenho 12, que é par, e o 9 não é, mas como o 12 é par, eu vou poder continuar dividindo para 2. 12 dividido para 2, 6. 9 não divide para 2, eu vou repetir, ok? Observe que eu não destaquei esse 2, por quê? Porque ele não dividiu 9, eu só repeti. E o MDC, a definição lá me diz que vai ser o produto dos fatores primos que dividem os dois números ao mesmo tempo. Então, não vou destacar ele, porque ele não dividiu 9. Continuando aqui por 2, como 6 é par, 6 para 2 dá 3, e 9 para 2 não dá. Novamente eu vou repetir
Novamente aqui, ó, o que eu fiz? Eu não destaquei o 2 porque ele não dividiu o 9. Agora, 3 e 9 já são ímpares e não divide mais para 2. Vou dividir para 3. Ó. 3 dividido para 3 resulta 1. E 9 dividido para 3, 3. Destaquei o 3 aqui, por quê? Porque ele dividiu 3 e dividiu 9. Aqui eu já estou na unidade, só restou 3, vou dividir para 3. Repetir 1, então 3 dividido para 3 dá 1. E agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar os fatores que eu dividi, que eu deixei em destaque, que eles dividiram os dois números ao mesmo tempo. Ó. 2 vezes 2 vezes 3, olha isso aqui embaixo. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o MDC entre 48 e 36 é 12. Praticando exercício 3. Calcular o MDC entre 2 e 3. Opa, 2 e 3 eu poderia fazer os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, né? Mas vamos fazer pelo processo de decomposição em fatores primos. Ó. 2 dividido para 2 dá 1. O 3 não divide para 2, repete. Então, não posso destacar esse 2 porque ele só dividiu o 2, não dividiu o 3. Bom, o 2 já ficou unidade, né? Então, eu tenho aqui, repetir o 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. Repetir o 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que eu não tenho nenhum fator que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo, ok? Então, o MDC entre 2 e 3 vai ser quanto? Vai ser 1. Lembra do que a gente falou lá no início? Que os números, quando os números são primos entre si, o MDC é igual a 1. Então, o 2 e o 3 eles são exemplo desses números. Então, eles são primos entre si. Então, eles não têm divisores comuns. Portanto, o MDC... Desculpa, não tem divisores comuns maiores que 1. Então, portanto, o MDC entre os dois vai ser 1. Ok? Então, uma definiçãozinha, ó, 2 ou mais números são primos entre si quando o maior divisor comum entre eles é 1. A gente tinha falado desse conceito no início da aula, certo? Então, galera, por hoje é só. Hoje nós vimos máximo divisor comum de um número. Vocês podem estar revendo essa aula na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.